Meu nome é Maria Camila Lunardi, eu sou professora da disciplina de Medicina de Emergência da Faculdade Santa Marcelina e supervisora da residência de Medicina de Emergência também do Hospital Santa Marcelina de Itaquera. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre drogas vasoativas. Queria lembrar que eu não tenho conflito de interesse com nenhum tipo de indústria e vamos falar os objetivos da aula. Primeiro, conhecer as diferenças das drogas. Nem toda droga vasoativa vai agir do mesmo modo e nos mesmos lugares. Então, a gente tem que começar a reconhecer quais são as drogas e quais são as principais indicações de cada uma das drogas nos modelos de choque que nós vamos ter. Outro, usar as maneiras especiais das drogas, né? Nem todas as drogas vasoativas elas vão ser usadas da mesma maneira e vão ser usadas no mesmo contexto. Assim, existem casos especiais. E vamos só citar um pouquinho sobre o uso de vasodilatadores, que também são drogas vasoativas, mas que muitas vezes a gente esquece, pensando mais nas drogas que nós usamos como vasoconstritores do que nos vasodilatadores como drogas vasoativas. Então, drogas vasoativas, o que são? São substâncias que têm uma ação em diferentes receptores adrenérgicos que podem estar tanto em vasos periféricos, pulmonares ou no miocárdio. Elas podem causar diferentes efeitos, tanto diferenciando as drogas quanto a dose das drogas. Isso aí a gente vai ver mais para frente quando a gente falar especificamente de cada uma delas. Então, o que elas podem provocar? Vasoconstrição, na maioria das vezes, ionotropismo, cronotropismo e, como eu já disse, em alguns casos até vasodilatação. Para nós entendermos melhor como que funciona cada droga vasoativa, é importante que a gente consiga saber quais são os receptores adrenérgicos que a gente tem em cada uma das estruturas onde elas vão agir. Assim, sabendo o receptor e sabendo qual é a ação de cada um deles, fica muito mais fácil para a gente conseguir entender como que cada droga está agindo e qual tipo de comportamento para cada tipo de choque que o paciente vai ter. Então, por exemplo, os receptores alfa-1 são os receptores predominantemente de vasos e eles são responsáveis pela contração. Então, todas as drogas que vão ter uma atividade alfa-1, elas vão ser importantes vasoconstritores. Isso é importante para a gente saber, para saber a escolha logo no início ou até no final do tratamento desses pacientes. Os receptores alfa-2 também têm ações de contratilidade, mas eles têm outras ações, como altera a liberação de noradrenalina, de secreção de insulina, mas tem menos efeitos quando a gente fala em drogas vasoativas propriamente dito. Já os receptores beta, tanto o beta-1 quanto o beta-2, muitas drogas agem neles. O beta-1 são os receptores mais encontrados nos tecidos cardíacos. E eles são importantes por quê? Porque eles causam aumento da contratilidade, eles são os ionotrópicos e aumento da frequência cardíaca. São os cronotrópicos positivos, além de outros efeitos. E o receptor beta-2, ele tem uma importante ação em vaso muscular liso também, em musculatura lisa como todo, em musculatura brônquica, onde ele vai causar também alterações, mas nos vasos, ele é responsável pela dilatação vascular. Então, é importante a gente lembrar disso quando a gente for falar principalmente da dobutamina. Então, falando de cada uma delas, adrenalina. A adrenalina talvez seja o mais importante dos vasos constritores que a gente conhece, tá? Ela tem uma ação predominantemente em receptor alfa-1, mas ela também tem ação em receptor beta-1. Então, o que acontece? Quando a gente administra a adrenalina para um paciente, a gente vai ter dois tipos de efeito. Primeiro, uma vasoconstrição importante, que vai elevar os níveis pressóricos do paciente rapidamente. E segundo, um aumento da frequência cardíaca e da contratilidade cardíaca. Esse efeito a adrenalina tem e ela diferencia em relação a, por exemplo, a noradrenalina, que daqui a pouco a gente vai falar também. É uma ação rápida, tá? A ação da adrenalina ela é curta, como de qualquer outra droga vasoativa. E é importante, principalmente nos casos mais graves, como o paciente em parada cardiorrespiratória. A noradrenalina talvez seja um dos vasoconstritores mais usados no mundo e na maioria dos casos de choque, ela é a droga de escolha. Também tem ação sobre receptor alfa-1, também tem reação sobre receptores beta, mas a ação sobre receptor beta dela é bem mais frustra, então ela não é tão evidente, por isso a vasoconstrição é muito mais importante. E a taquicardia e o ionotropismo positivo que a gente vê na adrenalina, a gente não encontra tão facilmente na noradrenalina. Por isso existe uma sobreposição, o efeito alfa é muito maior do que o efeito beta, tornando ela assim menos taquicardizante.
A dopamina, ela é uma droga de 3 níveis, né? Na verdade, o efeito dela é dose dependente. Dependendo do receptor onde a dopamina age, a gente vai ter diferentes tipos de ações. Então, por exemplo, existem os receptores dopaminérgicos, que são receptores muito presentes, por exemplo, nos rins, nos vasos esplânicos e assim por diante. Nesses vasos, a dopamina, ela aumenta o fluxo local. Por isso que muita gente associa o uso da dopamina com o aumento do fluxo urinário e que ela, teoricamente, melhora a função urinária. Isso a gente sabe que tem uma porcentagem, na verdade, de melhora da creatinina e da ureia com o uso da dopamina, porém não causa alteração na mortalidade desses pacientes com insuficiência renal. Então, o mito de que dopamina é usada para abrir rim, a gente tem que deixar um pouco de lado, a gente tem que esquecer um pouquinho esse mito. Com doses um pouco mais altas, ela tem ação em receptores beta. Nesse caso, elas aumentam a força de contração cardíaca e a frequência cardíaca. Talvez hoje em dia esse seja o melhor efeito da dopamina e o que é mais preconizado para ela ser usado. Por quê? Em casos de bradicardia sintomática, até a passagem do marca-passo, por exemplo, a gente pode usar a dopamina nesses pacientes, porque ela tem um bom efeito taquicardizante, mas a gente tem que lembrar que todas essas drogas que têm efeito de aumentar a frequência cardíaca, elas também têm efeito de causar arritmias cardíacas. Então, elas têm que ser usadas com cuidado. E em doses mais elevadas, a dopamina tem efeito alfa, isso quer dizer efeito vascular, efeito de vasoconstrição. Nesses casos, o uso da dopamina tem que ser em doses muito altas, o que faz com que ela seja desfavorecida em relação à noradrenalina, que não precisa atingir níveis tão altos para causar uma vasoconstrição mais eficiente. Então, por mais que a gente olhe a dopamina e veja ações diferentes, o uso dela está cada vez mais deixado de lado. E a gente valoriza muito mais a noradrenalina como primeira escolha em praticamente todos os choques. A dobutamina, na verdade, ela não é uma droga vasoativa propriamente dita. A gente pode chamá-la de droga cronotrópica e ionotrópica positiva. Por quê? A ação da dobutamina é principalmente em receptores beta. Então, ela tem ação muito importante na musculatura cardíaca. O efeito dela na musculatura cardíaca vai melhorar a contratilidade cardíaca e também a frequência cardíaca, causando taquicardia. O uso dela em doses mais altas, ele pode causar também um pouco de vasodilatação. Por isso, é importante e a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente inicia a dobutamina para um paciente que está chocado ou que está em vias de choque. Por quê? Se o paciente estiver com alguma alteração na quantidade de volume que esse paciente tem no corpo, isso quer dizer, se ele estiver hipovolêmico e estiver tendendo a choque, esse paciente pode se prejudicar ainda mais, porque vai baixar mais a pressão dele usando a dobutamina. Assim, é importante a gente saber associar e corrigir primeiro os níveis pressóricos para depois utilizar a droga. Já em alguns choques, onde, por exemplo, o paciente pode até ter um volume aumentado, como acontece no choque cardiogênico, a dobutamina muitas vezes não vai alterar tanto essa pressão. Por quê? Porque nesses casos o efeito cronotrópico e ionotrópico que ela está causando no paciente talvez seja até melhor e pode facilitar a melhora desse paciente mais rapidamente. Agora, quando que a gente usa droga vasoativa? A droga vasoativa ela é usada principalmente no choque. Tá? E o que é choque? Para a gente entender quando a gente vai usar a droga, qual droga a gente vai usar e a quantidade de droga que a gente vai usar, a gente tem que entender para que nós estamos usando. Tá? E choque, na verdade, é uma síndrome. Ela envolve, né, o comprometimento da perfusão tecidual e da oxigenação tecidual. Isso quer dizer, eu tenho que ter sangue chegando nos tecidos e eu tenho que ter esse sangue sendo bem oxigenado para chegar nos tecidos. Assim, eu tenho uma perfusão normal. Qualquer tipo de alteração que cause diminuição da perfusão ou diminuição dessa oxigenação tecidual, eu vou chamar de choque. Tá? Então, quais são as principais associações? Alteração da circulação sanguínea. Por exemplo, exemplos de choque séptico. No choque séptico, eu tenho áreas, né, que a circulação sanguínea está extremamente comprometida e outras áreas onde a perfusão é normal. Com isso, essas áreas mal comprometidas, elas começam a ficar desoxigenadas e trabalhar em sistema anaeróbico. E isso vai causar choque. Tá? Outro caso.
a carreação de oxigênio. Qualquer motivo pelo qual o oxigênio não esteja sendo carreado, eu posso levar a um quadro de choque. Então, por exemplo, num quadro de tromboembolismo pulmonar, aonde a quantidade de oxigênio que o sangue está carreando está sendo insuficiente e isso pode acontecer. E no caso da alteração da relação continente-conteúdo, essa alteração ela pode ser tanto pelo aumento do continente, como por exemplo acontece nos modelos de choque séptico, onde eu tenho uma vasodilatação a princípio, quanto pela diminuição do conteúdo, quando acontece, por exemplo, o choque hemorrágico, o choque hipovolêmico. Nesses dois casos, eu também tenho uma alteração de perfusão que vai levar a uma baixa oxigenação tecidual. Logo, o paciente vai chegar a um estado de choque. Então, o que eu tenho que fazer com esses pacientes? Eu tenho que restabelecer, de algum modo, uma forma com que a quantidade de sangue que chegue naqueles tecidos seja o suficiente para carregar o oxigênio que aqueles tecidos necessitam. Nem sempre, apenas com medidas rápidas, como por exemplo infusão de fluidos, eu vou conseguir isso. Por isso que as drogas vasoativas elas têm tanto comprometimento em relação ao choque e é tão necessário que a gente use-as em algumas situações até de modo bem precoce. Então, como que nós vamos manejar o choque? Primeiro, valorizo a hipotensão. Isso quer dizer, eu só considero que um paciente esteja em choque quando esse paciente está hipotenso. Existem outros sinais que eu posso avaliar antes da hipotensão ou concomitante com a hipotensão para eu falar que meu paciente está em choque? Existem diferentes choques. Para isso, eu vou ter diferentes condutas na condução. E os fluidos, eles são inocentes ou a gente tem que encarar como um tratamento também a ser considerado? Em relação à hipotensão, primeiro, quando eu valorizo um valor de corte em relação à pressão arterial do paciente, eu posso, na verdade, estar deixando passar em branco alguns casos de choque. Por exemplo, pacientes hipertensos que têm normalmente PAs elevadas, eles podem não chegar a PAs menores que 60 milímetros de mercúrio de PA média. Então, o que vai acontecer com esses pacientes? Esses pacientes eles podem tardiamente ter o seu choque reconhecido. Então, a gente também pode pensar em quedas abruptas de PA. Por exemplo, mais de 30 milímetros de mercúrio de queda de PA num paciente que normalmente tinha uma hipertensão. Talvez esse já seja um sinal de má perfusão tecidual. Se a definição de choque é a má perfusão tecidual, então esse paciente está em choque. Toda hipotensão, a gente também tem que lembrar se ela é ou não fluido responsiva. Isso quer dizer, todo paciente hipotenso merece um sorinho? Isso é uma coisa que é muito comum. A gente pega um paciente que tem uma pressão baixa e a gente tenta fazer soro para esse paciente logo que ele chega no pronto-socorro ou logo que a gente encontra esse paciente no APH. É uma coisa muito comum. Mas, talvez, nem todos os quadros de hipotensão sejam tratados com fluido. Outros sinais que talvez sejam até mais precoces do que a hipotensão propriamente dita. Por exemplo, o débito urinário. Pacientes em choque, pacientes mal perfundidos, também vão ter uma diminuição da perfusão tecidual renal. Então, o que vão acontecer com esses pacientes? Esses pacientes, eles vão começar a ter uma diminuição do débito urinário. Caso a diminuição do débito urinário ocorra, menor que 1 ml por quilo por hora, a gente já começa a se preocupar com esse paciente se ele está ou não evoluindo para um quadro de choque. A perfusão periférica ela tem que ser cada vez mais valorizada. Nós temos várias maneiras de avaliar a perfusão periférica, desde a avaliação da digitopressão de alguma parte do corpo, avaliar o tempo de enchimento capilar e assim por diante, até avaliações mais precisas que a gente pode fazer. Por exemplo, a avaliação da perfusão na parte da nossa língua e assim por diante. A pressão venosa central é uma outra maneira de se avaliar um quadro de hipotensão. Por quê? A pressão venosa central, ela representa o retorno venoso, isso quer dizer, a pré-carga. Em casos que a pré-carga, o retorno venoso esteja diminuído, a tendência é que a pressão venosa central também diminua. Porém, a pressão venosa central ela tem algumas limitações. Por exemplo, a gente tem que ter um acesso venoso central para a gente poder calcular essa pressão. Então, talvez o paciente, na entrada do pronto-socorro, seja um pouco mais difícil da gente fazer esse cálculo.
Outra coisa, esses pacientes a gente tem que avaliar se eles estão ou não em ventilação mecânica. Pacientes em ventilação mecânica pode ter falseado o valor da pressão venosa central. Então, cada vez mais o uso de pressão venosa central tem ficado caído. Porém, o que acontece? Eu posso ter outros métodos para a gente avaliar o retorno venoso dos pacientes. Por exemplo, o uso do ultrassom à beira-leito, o POCUS, o uso do ultrassom que a gente vai fazer no paciente para a gente avaliar, por exemplo, o retorno venoso através da distensibilidade da veia cava. E o lactato? Lembrar que o lactato é o produto final da respiração anaeróbia. Isso quer dizer, o lactato vai aumentar todas as vezes que eu tiver um quadro de má perfusão. Óbvio que a gente tem que lembrar isso, por quê? Porque o lactato ele tem que ser bem avaliado. Por exemplo, o lactato arterial é o lactato que tem uma maior homogeneicidade e mais facilmente a gente tem valores corretos. Lactatos periféricos de sangue venoso podem não trazer para a gente tanto benefício. Então é importante a gente destacar isso. Porém, o lactato ele é importante para os diversos tipos de choque. Não somente, como muitas pessoas pensam, para o choque séptico, mas também a gente pode usar eles no choque hipovolêmico, no choque cardiogênico e assim por diante. Em relação aos modelos de choque, tá? Para ficar mais didático, a gente vai falar de 3 modelos de choque, que são os modelos mais comuns encontrados nas salas de emergência. O choque hipovolêmico, que a gente vai encarar como choque hemorrágico, o choque distributivo, que a gente vai ver como choque séptico, e o choque cardiogênico. Em relação aos fluidos, muita coisa é publicada. E assim, quanto mais se estuda, mais a gente sabe que a alteração dos fluidos no corpo, ela é muito mais do que somente, né, dar um pouquinho de soro para o paciente, melhorar um pouquinho a perfusão com soro. A gente sabe que o fluido, ele é sim uma medicação. O fluido ele tem que ser encarado como também uma droga que a gente vai usar na recuperação desses pacientes. Isso quer dizer, eu tenho que ter bom senso para saber se eu vou usar fluido de mais ou se eu vou usar fluido de menos. Então, por exemplo, qual é o fluido de escolha? Para todos os choques, praticamente, a gente vai ter como escolha, como solução de escolha, o cristalóide. E cada vez mais a gente está optando pelo uso do Ringer lactato para ser o cristalóide de escolha nos choques, independente de qual modelo de choque a gente está tratando, tá? Em relação ao choque cardiogênico, por exemplo, a gente sabe que a administração de fluido ela deve ser muito mais bem avaliada. Por quê? Porque nem todo paciente em choque cardiogênico pode receber fluido. Esses pacientes, muitas vezes, eles já estão com muita quantidade de conteúdo. Isso quer dizer, eles precisam, na verdade, perder excesso de volume. E por isso, a bomba cardíaca não está dando conta disso acontecer. Então, a gente tem que tomar cuidado com o volume. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que o fluido também, muitas vezes, ele tem só uma resposta transitória no choque. Isso quer dizer, eu fazer uma quantidade de fluido no início do choque do paciente, ele pode rapidamente responder, porém, não necessariamente esse paciente vai manter o estado hemodinâmico estável e ele pode voltar para o estado de choque. Isso daí é uma das avaliações que a gente tem que fazer. E em compensação, por quê? Porque a gente não pode ficar repetindo a quantidade de fluido para esse paciente, pensando que a gente pode ter melhora mais para frente. Fazendo esse tipo de atitude, esses pacientes, muitas vezes, o que vai acontecer com eles? Eles vão começar a ter um balanço positivo, hídrico positivo, muito severo. E isso vai ser prejudicial a esse paciente. É quando eu falo sobre o que é hidrofobia e o que é hidrofilia. Isso é, dar pouco volume para um paciente, eu posso falar que eu estou fazendo uma hidrofobia. O paciente que tem pouco volume, ele vai ter menos perfusão tecidual, ele vai ter menos perfusão renal. Ele pode evoluir com um quadro, por exemplo, de uma insuficiência renal aguda. Porém, aquele paciente onde eu faço muito volume, paciente hidrofílico, aquele paciente onde o balanço hídrico dele é muito positivo, mesmo nas primeiras horas, eles também podem começar a evoluir com alterações. Na verdade, esse paciente ele vai ter mais congestão pulmonar, esse paciente vai ter uma dificuldade maior, muitas vezes, de bombeamento cardíaco, então ele vai evoluir com uma disfunção miocárdica em relação ao quadro que ele está e assim por diante. Então, é importante a gente lembrar qual o limite que eu vou fazer de fluido.
eu vou conseguir tirar um paciente de um choque só dando líquido para esse paciente, só dando volume para esse paciente? É aí que eu começo a pensar no papel da droga vasoativa. Por quê? Porque nem todo paciente vai conseguir sustentar-se hemodinamicamente com o uso de soro fisiológico ou de Ringer lactato. Então, cada vez mais, os estudos estão apontando para o uso precoce da droga vasoativa. Isso porque a quantidade de fluido, muitas vezes, ela começa a trazer danos para o organismo, como eu acabei de dizer. Então, esses pacientes, eles estão em uma situação de choque, eles estão em uma situação de má perfusão, eles estão em uma situação de desoxigenação tecidual, porém, esses pacientes já receberam uma quantidade de volume o suficiente para estar trazendo riscos para a situação hemodinâmica deles. Assim, estudos como esse estudo publicado... Esse estudo publicado na Tailândia em relação ao uso da norepinefrina precocemente no choque séptico tem cada vez mais sendo difundido pelo mundo e replicado pelo mundo. Para quê? Para a gente avaliar se está demorando ou não para a gente iniciar nesses pacientes o uso da droga vasoativa. Então, quando a gente vai ver o quadro dos desfechos finais desse paciente, o que a gente vê é o seguinte: em relação ao uso da droga precocemente, eu vejo que eu tenho pacientes, né, que atingiram muito mais rapidamente a perfusão tecidual e a pressão alvo que o paciente estava querendo em relação aos pacientes que estavam fazendo uso do tratamento standard, do tratamento com altas doses de fluidoterapia antes do início da droga vasoativa. E isso teve um P significativo, tá? Quando a gente olha no quadro, no gráfico ao lado, a gente percebe que se eu relacionar a porcentagem de pacientes que sobreviveram com o número de dias desses pacientes durante a internação, eu vou ver também que existe desde o início, tá, uma vantagem do uso precoce de noradrenalina em relação ao paciente que recebeu o tratamento standard. Então, o que isso significa? Isso significa que talvez no passado nós usássemos tardiamente drogas vasoativas e talvez isso esteja associado a uma maior mortalidade dos pacientes com choque, visto que choque é uma condição grave que leva a uma mortalidade importante, um número de mortos importantes quando não tratado adequadamente. Talvez, então, entrar com droga vasoativa precocemente traria um benefício para esses pacientes e diminuiria a mortalidade dessa doença. Outro gráfico, tá? Onde eu vejo o valor que eu dei de vasopressor para o paciente, né? Em relação ao tempo que eu levei para fazer o diagnóstico de choque com a hipotensão, mostra que os pacientes que receberam droga vasoativa mais precocemente, eles também tiveram uma melhoria em relação aos pacientes que demoraram mais tempo para iniciar a droga vasoativa e assim eles tiveram um desfecho pior com o passar das horas. Assim, vamos falar de todos os tipos de choque e a gente conseguir avaliar aonde a droga vasoativa cabe e em que tempo que ela cabe para cada um desses choques. Então, por exemplo, iniciando com o choque hipovolêmico, onde o principal modelo de choque hipovolêmico é o choque hemorrágico na sala de emergência, ok? Primeira coisa, principal medicamento, isso porque eu já estou tratando fluido como medicamento, que nós vamos iniciar esse tratamento do paciente, são com os cristalóides. Isso quer dizer, soluções de Ringer lactato são a escolha dos pacientes em choque hipovolêmico, principalmente em choque hemorrágico. Porém, o que acontece? Nós tínhamos anteriormente o uso indiscriminado da quantidade de droga de fluidoterapia que eu fazia para esse paciente. Isso quer dizer, muitas vezes eu recebia um paciente numa sala de emergência e ele já tinha tomado 2, 3 litros de solução fisiológica, de Ringer lactato, nas primeiras horas da entrada dele para o hospital, ou até antes de ter entrado no hospital, ele já tinha usado uma grande quantidade de fluidoterapia. Isso é importante a gente avaliar porque quando a gente aumenta a quantidade de líquido
no paciente que está em choque hipovolêmico, principalmente por hemorragia, o que começa a acontecer? Eu começo a diluir ainda mais a minha quantidade de células sanguíneas. Então, eu vou diminuir ainda mais a minha concentração de hemácias naquele sangue, naquele soro, né? Isso faz com que o carreamento de oxigênio talvez piore. E outra, eu também altero fatores de coagulação que são muito importantes nesse momento para esse paciente. Então, o controle hemorrágico ele pode se tornar mais difícil naqueles pacientes que usaram grandes quantidades de cristalóide na hora da sua ressuscitação volêmica nas primeiras horas. Assim, vários trabalhos mostrando o choque hemorrágico nos pacientes mostram que cada vez mais estão sendo priorizadas medidas de uso de transfusão sanguínea mais precoce. Então, a quantidade de volume diminuiria e o uso de soluções como concentrado de hemácias, plasma fresco e até concentrado de plaquetas poderia ser interessante logo nas primeiras horas desse paciente, antes que ele evoluísse para um quadro ainda mais grave. A gente sabe que nem sempre é possível a gente dar uma quantidade de transfusão sanguínea tão rápido para o paciente. Dependendo da situação que a gente está, esse paciente não vai conseguir transfundir nas primeiras horas. E isso vai começar a piorar e vai começar a degradar ainda mais a perfusão tecidual desse paciente. Assim, também começou-se a instituir o uso mais precoce de droga vasoativa no paciente em choque hemorrágico. A gente sabe que, a princípio, o choque hemorrágico ele pode não ter uma variação de pressão tão importante. Sinais como taquicardia, diminuição de débito urinário, eles podem ser mais marcantes. Isso porque a quantidade de sangue que o paciente precisa perder para ele começar a ficar hipotenso é muito grande. Por quê? Porque muitas vezes um paciente em choque hemorrágico, ele tem uma liberação e uma descarga adrenérgica que vai levar a um aumento da adrenalina nas primeiras horas no sangue, que leva a uma vasoconstrição. Até depois, a quantidade de conteúdo ser tão baixa que o continente mesmo vasoconstrito já não está mais respondendo. Então, a gente tem que lembrar que hipotensão somente pode demorar no choque hemorrágico. Então, pensar em droga vasoativa quando esse paciente começa a ter queda da pressão, mesmo que não sejam com níveis tão baixos, está ficando cada vez mais comum de se acontecer. Isso para evitar a quantidade a mais de volume que eu posso dar para esses pacientes. No choque séptico, por exemplo. No choque séptico, bem provavelmente nós temos muito mais cristalizado, né, o uso da droga vasoativa, tanto da droga vasoativa vasoconstritora quanto das drogas vasoativas que são ionotrópicas para melhora da disfunção miocárdica da sepse. O resgate volêmico ainda continua sendo usado no paciente séptico, mas cada vez mais individualizado. Isso quer dizer, quando nós pensamos nos pacientes e fazendo para eles 30 ml por quilo para o resgate de sepse, a gente tem que lembrar que diferentes pacientes estão recebendo esse volume. Eu posso estar fazendo esse volume em pacientes, por exemplo, que já têm uma quantidade de volume de líquido aumentado porque tem uma insuficiência renal e urina muito pouco. Ou um paciente que já tem uma doença cardíaca que vai ter já uma disfunção miocárdica nas primeiras horas. Então, talvez ele não consiga suprir, né, o débito cardíaco com essa quantidade maior de volume. Então, esses pacientes, cada vez mais, a gente está pensando também no início precoce de uso de drogas vasoativas para esses pacientes. E os principais trabalhos que a gente fala em relação ao uso de drogas vasoativas para pacientes sépticos, em geral, estão sendo usados como modelos para a gente iniciar a droga vasoativa o mais precoce possível. Então, lembrar que o uso da droga vasoativa para esses pacientes não vai se restringir só ao vasoconstritor. Por quê? Porque esses pacientes também começam a ter disfunção miocárdica em relação à hiperdinamia que aquele organismo está passando. Então, é necessário que eu faça para esses pacientes o uso também de drogas ionotrópicas positivas. A quantidade que a gente vai usar dessa droga tem uma relação muito estreita com o tempo que eu inicio
o uso da droga. Isso quer dizer, pacientes que iniciam mais tardiamente o uso de droga vasoativa no choque séptico, eles têm uma tendência a usar uma maior quantidade de droga durante a evolução da doença. Pacientes que têm uma entrada mais precoce da droga vasoativa, eles têm uma tendência a usar menos droga vasoativa durante a doença. Esses pacientes também têm uma tendência a ter um tempo menor de internação e menos morbidades relacionadas à doença. O choque cardiogênico possivelmente é aquele onde o uso da fluidoterapia é o mais questionável, tá? Naqueles pacientes, modelos clássicos de choque cardiogênico, como o infarto agudo do miocárdio, onde a gente tem certeza que a disfunção miocárdica, a disfunção de ventrículo esquerdo é o fator desencadeante do choque, não cabe volume. Isso porque um excesso de volume para esses pacientes vai levar a um excesso de volume na circulação cardiopulmonar. E esses pacientes vão evoluir com edema agudo de pulmão, por exemplo, mesmo estando chocados. Esses pacientes, então, têm a fluidoterapia não como uma primeira escolha na grande maioria das vezes, mas sim drogas vasoativas já precocemente. O uso da dobutamina tem um papel fundamental no choque cardiogênico. Porém, nem todo paciente eu posso introduzir a dobutamina logo no início do choque. Se esses pacientes têm uma tendência a ter uma quantidade de volume menor, ou se eles estão com pressões arteriais extremamente baixas, a gente lembra que a dobutamina é uma vasodilatadora. Então, esses pacientes podem vir a ter um comprometimento muito importante da pressão arterial. Assim, o início de drogas vasoativas como a noradrenalina, que também é a primeira escolha para o choque cardiogênico como droga vasoconstritora, tem que ser antes do uso da dobutamina. Em casos onde a pressão arterial ainda está mantida ou o paciente não está francamente em choque cardiogênico, porém ele está tendo uma diminuição de débito urinário, ele já está começando a ter algumas alterações de perfusão, eu posso pensar no uso da droga vasoativa dobutamina como primeira escolha, mas sempre lembrando que eu posso a qualquer momento concomitantemente ter que usar noradrenalina nesses pacientes. E o que temos de novo? Isso quer dizer, até agora, tudo que a gente disse, né, é muito usado e a gente, na verdade, começou a valorizar mais precocemente o uso das drogas vasoativas na sala de emergência. Isso talvez seja uma coisa que não seja só de emergencista, mas é uma tendência geral, né? Terapia intensiva também está usando cada vez mais precocemente droga vasoativa. Porém, nós podemos falar de um uso diferente da droga vasoativa, que é o que a gente chama de push-dose pressure. O que é o push-dose pressure? O push-dose pressure é uma forma nova, uma forma, na verdade, recém-utilizada, porque trabalhos antigos já mostravam que essa ponte com a droga vasoativa pode ser importante para os pacientes, que cada vez mais a gente está tendo uso, tanto no atendimento intra-hospitalar, na sala de emergência, no momento que o paciente chega na sala de emergência, quanto no atendimento pré-hospitalar. Do que se trata o push-dose pressure, então? Se trata do uso de substâncias como adrenalina ou noradrenalina em quantidades decimais bastante baixas, com uma diluição em solução fisiológica, na qual a gente faz uma administração em bolos dessa droga para que eu tenha uma melhora hemodinâmica até que eu faça o tratamento definitivo. Como assim? Alguns pacientes, por exemplo, eles têm níveis pressóricos tão baixos que se eu for esperar a reposição volêmica para esse paciente ou ainda a instalação de uma noradrenalina, pensar que eu tenho que passar um acesso central para iniciar a droga, que isso é mito. Eu posso iniciar a droga vasoativa num paciente grave em acesso periférico até eu ter o acesso venoso central, muitas vezes vai prolongar o tempo de choque e piorar a situação desses pacientes. Por isso, eu posso ter uma ponte que eu vou usar entre esse tratamento inicial, isso quer dizer, a entrada do paciente no pronto-socorro, o momento que eu encontro o paciente no APH, até o tratamento definitivo, que é o uso da droga vasoativa em bomba de infusão, com infusão contínua durante um tempo de permanência maior. Então, como que eu faço isso?
eu administro para esses pacientes doses baixas de noradrenalina ou de adrenalina propriamente dita. Enquanto isso, eu tenho uma melhora significante da pressão desse paciente por alguns minutos. Tempo suficiente para eu poder tomar medidas outras, como a fluidoterapia ou mesmo droga vasoativa já, ou eu tomar medidas definitivas, como no caso de um paciente com sangramento, estancar uma hemorragia, por exemplo. A push dose pressure, ela tem cada vez mais sendo discutida e cada vez mais mostrando benefícios para nós, principalmente na sala de emergência. Em alguns casos, por exemplo, a gente pode usar também para alguns pacientes sem depois instituir tratamentos mais definitivos. Um paciente paliativo, por exemplo, que eu tenho dúvida se eu vou fazer uma ressuscitação volêmica, se eu vou usar com droga vasoativa nesse paciente, se eu tenho esse paciente nas minhas mãos e eu não sei a princípio o que eu posso fazer com ele, eu posso usar a dose de pressão arterial maior com o uso da adrenalina para esses pacientes até eu tomar definitivamente a minha conduta para esse paciente. Então, isso cada vez mais está no nosso dia a dia, né? Cada vez mais a gente vê benefícios em alguns pacientes para esse tipo de droga. Outro momento que eu posso usar, por exemplo, é durante um transporte. Um paciente, por exemplo, que tem que fazer um transporte dentro do hospital, intra-hospitalar, e vai ser difícil o transporte com uma quantidade grande de droga, com a bomba de infusão e assim por diante, eu posso fazer um flush, um bolus dessa droga e esse paciente poder ser transportado de uma maneira mais segura. Só para terminar a nossa aula, eu vou só citar e falar um pouquinho sobre vasodilatador. Vasodilatador exatamente é isso. A gente esquece muitas vezes que ele também é uma droga vasoativa, né? Quando nós falamos em droga vasoativa, a gente lembra dos vasoconstritores e a gente lembra do choque. Mas a gente tem que lembrar que muitas vezes a gente vai ter o paciente na situação contrária. Eu vou ter o paciente que está chegando na sala de emergência extremamente hipertenso, em quadro de emergência hipertensiva, aonde eu vou precisar rapidamente também instituir algum tipo de medicação para que os controles pressóricos desse paciente não leve a situação de alteração de órgão-alvo. Por exemplo, um AVC, um quadro de angina, um quadro de infarto, um paciente que faz uma insuficiência renal aguda. Então, para alguns pacientes, eu tenho que lembrar que a instituição precoce de vasodilatador tem que ser feita. E esse vasodilatador, logicamente, tem que ser feito de modo endovenoso. Quais são os principais vasodilatadores que a gente tem dentro da sala de emergência? Nós vamos ter o nitroprusiato, que tem uma ação muito efetiva em artérias e veias, é o vasodilatador mais potente, uma ação de curta duração, de início rápido e que muitas vezes pode servir de ponte para também outros tratamentos para esse paciente. Então, por exemplo, um paciente que está com níveis pressóricos muito elevados e está em emergência dialítica, talvez o uso do nitroprusiato até o início da hemodiálise seja importante para esse paciente e traga bastante benefício. Outra medicação, por exemplo, é a nitroglicerina. Tem uma ação arterial, principalmente em vasos coronarianos. É a droga de escolha no uso de pacientes com síndromes coronarianas agudas. Tem uma ação vasodilatadora também, mas com diminuição de pressão um pouco mais lenta e de um modo um pouco mais parcimoniosa do que o do nitroprusiato. Ambas as drogas têm que ser também conhecidas e manejadas pelo emergencista durante atendimento tanto pré-hospitalar quanto intra-hospitalar. Assim a gente termina a nossa aula sobre drogas vasoativas. Recebi 2 perguntas agora, uma delas da Neuza Rissa, onde ela pergunta: até quanto tempo eu posso deixar droga vasoativa em acesso periférico? Neuza, o tempo estimado de uso de droga vasoativa em acesso periférico é só o tempo suficiente que eu tenho para passar um acesso venoso central nesses pacientes. Algumas drogas, como a dopamina, a dobutamina, elas muitas vezes têm menos ação irritante no vaso periférico. Já a noradrenalina, ela pode ter mais ação irritante. E a adrenalina é uma medicação que ou a gente faz em dose de bolos, por exemplo, na parada cardiorrespiratória, no push dose pressure, e nos casos da gente querer deixá-la também como droga contínua, é melhor que a gente também faça rapidamente em acesso venoso central. Então,
não traz grandes prejuízos para o paciente de 3 a 6 horas eu manter um acesso periférico se eu não tenho condições de um acesso central. Mas lembrar sempre que quanto mais rápido eu constituir uma linha central, aonde a medicação tenha menos contato com o acesso periférico do paciente, melhor. A segunda pergunta do Gabriel Martinez, ele pergunta: em um paciente que está fazendo uso de beta-bloqueador em dose otimizada e que evolui com choque cardiogênico, como seria o manejo inicial? Gabriel, o ideal nesses pacientes é que a gente faça a retirada do beta-bloqueador no momento da descompensação do choque cardiogênico, até porque o beta-bloqueador ele vai trazer 2 grandes problemas para a gente. O primeiro, né, do próprio bloqueio beta, que vai fazer com que o paciente esteja mais bradicárdico e tenha pior resposta na hora que eu entrar com drogas para esse paciente. Então, quer dizer, eu vou estar tendo um receptor bloqueado, sendo que eu preciso usar a dobutamina, por exemplo, para ativar esse receptor e ele melhorar a contratilidade e a frequência cardíaca do paciente. E outra, né? Os beta-bloqueadores são hipotensores. Então, em pacientes chocados, todos os hipotensores têm que ser suspensos. Assim, eu retiro o beta-bloqueador desse paciente e mantenho o paciente só com as drogas que vão ser necessárias para o choque. Noradrenalina, dobutamina, assim que seja. Caso esses pacientes saiam do quadro de choque, começam a se recuperar, o ideal é a gente iniciar o beta-bloqueador assim que a gente retirar todas as outras drogas vasoativas do paciente, inclusive a dobutamina. Mais alguma pergunta? Hoje, a pergunta do Thomas Lima. Hoje, quanto é mais ou menos a quantidade de volume preconizada na sepse e choque séptico antes de iniciar a droga vasoativa? Thomas, cada vez mais a gente está diminuindo o pacote de sepse, né, em relação a tempo. Isso quer dizer, pacotes antigos a gente preconizava o uso de grandes volumes para o paciente por várias horas, muitas vezes. Ao final de um dia, o paciente tinha um volume positivo de 2, 3 litros em alguns pacientes, por exemplo, os que não estavam urinando. Em relação ao período mais atual, o que a gente faz? A gente continua usando a nossa dose de 30 ml por quilo nos pacientes em sepse, mas a gente faz esse uso de droga na primeira hora, né, de fluido na primeira hora. Se a gente perceber que na primeira hora esse paciente já está começando a ter um quadro de choque instalado e sem responsividade à fluidoterapia, ou ainda que aparentemente essa responsabilidade seja transitória, isso quer dizer, provavelmente nas próximas horas esse paciente vai evoluir com hipotensão novamente, já é comum nas primeiras 2 a 3 horas a gente entrar com a droga vasoativa. Então, o volume de líquido que esse paciente vai receber muitas vezes vai chegar em torno de 1.000 ml, 1.500 ml, não mais que isso. Agradeço novamente a Manoli pelo convite, agradeço novamente ao curso de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da USP. Obrigada a todos.